vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadeceu dele, correndo, abraçando e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no seu dedo e sandália nos pés, traz também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos nós, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da sua casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos seus criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou-lhe: vem teu irmão a teu pai, mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saído, porém, o pai procurou conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdícios os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nós alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E todos digam amém. Levante a mão para o alto e começa a dar glória, 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 glória a Deus. Pai querido, está aqui a tua palavra, meu Deus, a tua palavra inerrante, infalível, digno de toda honra, toda glória, digna de toda aceitação. A tua palavra é como espada, Senhor, penetrante, que penetra, meu Pai, na divisão da alma, do espírito, juntas e medula, apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A tua palavra é doçura do mel, meu Deus. A tua palavra vai dizer em Salmo capítulo 12, versículo 6, que é mais pura do que prata refinada, purificada na fornalha de barro, purificada 7 vezes. A tua palavra, meu Pai, é martelo que esmiuça a penha. A tua palavra, meu Pai, lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua palavra que nos guia, a tua palavra que nos conforta, a tua palavra, meu Pai amado, que nos faz chegar perto de ti, Senhor. Pois a tua palavra, meu Pai, que guia nós, Senhor, até o céu. Porque a tua palavra, meu Pai, a busca que guia o peregrino, meu Deus. Fale, Senhor, conforme a tua palavra. Fale nos meus lábios, Senhor. Eu seja um canal de bênção para transmitir a tua palavra que essa noite para a tua igreja, meu Deus. Repreende todo impedimento, toda ação contrária e dai a vitória, ó Pai amado, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Assentando, desocupa as mãos e pode glorificar o Senhor.
Eu quero trazer um tema subordinado: o pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo. Vai falar a parábola do filho, mas eu quero colocar a parábola do pai do filho pródigo. Por que o pai? Porque o pai que dividiu a herança. Por que o pai? Porque o pai que aceitou seu filho que estava perdido. E quando a gente começa a observar esse texto sagrado, a nossa mente, meus irmãos, vai quando Jesus Cristo estava junto com os pecadores, junto, meus irmãos, com as pessoas que pecavam. E os religiosos daquela época, os saduceus, os fariseus, os herodianos, né? As pessoas ali começaram a julgar Jesus, falando que ele sentava com publicano e com pecadores. Mas na verdade Jesus Cristo ele veio, meus irmãos, para os que estão enfermos, não para os que estão em saúde. Porque aqueles que precisam de remédio é aqueles que estão enfermos, não aqueles que estão com saúde, espiritualmente falando. E você observa, meus irmãos, que Jesus Cristo ele vai contar uma parábola. E nessa parábola Jesus Cristo vai falar 3 histórias. A primeira história, meus irmãos, ele vai falar sobre a ovelha perdida. A segunda parábola, queridos irmãos, ele vai falar sobre a dracma perdida, a mulher que perdeu a moeda de prata dentro da sua casa. E a terceira parábola, meus irmãos, vai falar sobre o filho pródigo. Observa o que é a parábola. A parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta. Jesus Cristo ele não inventava a parábola. A Bíblia vai dizer em Salmo 78, se não me falha a memória, que desde os tempos antigos ele ouviu dos seus pais parábola contando sobre, meus irmãos, os tempos que ainda estava para vir. Então a gente começa a observar, meus irmãos, que um pastor de ovelha ele estava contando as suas ovelhas no deserto, num pasto, e ele vai contando uma por uma, vai passando 1, 2, 3. Quando chega a 99, ele viu que perdeu uma. E essa ovelha que perdeu, ele não perdeu dentro de casa, ele perdeu no pasto. E observa, meus irmãos, que esse pastor, ele podia ter ficado de braço cruzado e falado: olha, eu não vou atrás dessa ovelha não, porque eu tenho 99 ovelhas, perdeu uma só, por que eu vou atrás de uma? Eu tenho 99. Mas a mente do pastor é diferente. Ele largou as 99 no aprisco e desceu, meus irmãos, os montes, desceu os vales. Imagina, meus irmãos, que ele é cortado por os espinhos. Ele passou, meus irmãos, aleluia, no meio, aleluia, vamos assim dizer, de figueira, de plantas. E ele começou a procurar até achar a ovelha. E quando ele acha aquela ovelha, meus irmãos, ele coloca no seu ombro e traz com alegria e coloca, meus irmãos, no aprisco e chama os seus amigos para fazer uma festa, porque aquela ovelha estava perdida, mas ela foi achada. Entendendo eu, entendendo você, meus irmãos, no decorrer da nossa caminhada, a gente vê muitas pessoas que perderam, meus irmãos, não dentro da igreja, mas perderam aí fora. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa aceita Jesus, a gente tem que alimentar a pessoa com leite espiritual, com leite materno, meus irmãos, não comida sólida. Comida sólida, meus irmãos, é para a pessoa que está há muito tempo na igreja, é para a pessoa que está calejada, pessoa que está há muito tempo, pessoas que sabem o que é certo e o que é errado, pessoas que levantam a mão e aceitam Jesus hoje. Como diz Paulo, nós temos que alimentar essa pessoa com leite materno. Nós temos que alimentar essa pessoa com leite espiritual. Então a gente não pode dar comida sólida para as pessoas que chegam agora, porque senão a pessoa fica assustada. Por isso que tem, meus irmãos, aleluia, um discipulado dos novos convertidos, para a gente discipular as pessoas, meus irmãos, antes de passar pelas águas. A gente pode falar para as pessoas o que pode, o que não pode. A gente tem que corrigir as pessoas, e quando as pessoas ficam sabendo de tudo, o que pode, o que não pode, quando ela descer nas águas bate mais, ela está sabendo o que é certo e o que é errado. Por isso eu desconcordo, meus irmãos, pessoas que
chega em cima do altar e começa, meus irmãos, a descarregar, começa, meus irmãos, aleluia, jogar, meus irmãos, aleluia, piadinho para um e para outro. Eu não concordo com isso, mas se a pessoa subir em cima do altar, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, com a palavra de correção, aí sim, ela é a palavra de Deus e ela não volta vazia. Glória a Deus. Mas a pessoa subir em cima do altar para desabafar, meus irmãos, isso não pode, porque o altar não é lugar de desabafo, altar é lugar, meus irmãos, de ganhar alma. O altar é lugar de entregar a palavra. Porque o pastor foi atrás daquela ovelha, porque a ovelha perdeu lá fora. Tantas pessoas, meus irmãos, que estão perdidas fora, sabe por quê? Porque viu muitos escândalos dentro da igreja. Pessoa, meus irmãos, que aceitou Jesus, não foi discipulado, meus irmãos. Às vezes um pastor não falou para a pessoa que o joio tem que crescer junto com o trigo, né? Não falou, aleluia, o que acontece, que tudo isso é isso que aconteça, não explicou a pessoa direito. E quando eu estava conversando com uma pessoa que desviou, eu conversando com ela, falar, não vou na igreja não, porque na igreja tem mais coisa errada do que no mundo. Aí eu peguei e perguntei para ele, olha, e no mundo tem coisa errada? Ele falou, ó, tem muita coisa errada no mundo. Eu falei assim, ó, no mundo a pessoa está na mão do demônio, está na mão do diabo. Mas na igreja, mesmo a pessoa estando errada, o Senhor, pela sua misericórdia, vai dando banho de misericórdia, vai tirando a impureza daqui e dali, vai tirando o carrapicho da ovelha, e daqui a pouco ela está preparada, aleluia, ela está entrando no abismo e está sendo uma nova pessoa na presença do Senhor. Então, por causa de escândalo, muitas pessoas saíram da igreja. Apóstolo Paulo fala, meus irmãos, não importa como o evangelho é pregado, ser pregado por causa de avareza, ser pregado por causa de vanglória, o importante é que o evangelho seja pregado. Mas ai daqueles, meus irmãos, que usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro, ai daqueles que usam a palavra de Deus para o bem em si próprio. Mas nós temos que usar a palavra de Deus para povoar o céu e para ganhar almas para o reino dos céus. Nós temos que pregar a palavra para essas pessoas. Então a gente começa a observar que Jesus estava jogando, meus irmãos, uma letra para os fariseus daquela época, para os saduceus, para os eruditos daquela época. As pessoas, meus irmãos, que achavam que era doutor, que gostava de apontar o argueiro no olho do seu irmão, esqueci de tirar o cisco do teu olho. Pessoa que ficava em pé, meus irmãos, na sinagoga orando, mas na verdade eles não oravam nada, só para mostrar que estava orando. Chegava com o rosto entristecido, não lavava o rosto, não escovava os seus dentes, só para falar que estava jejuando. Aleluia! Isso é coisa de fariseu. Porque pessoa, meus irmãos, que está alicerçada na rocha, ela não deixa, meus irmãos, ninguém perceber que ela está em consagração. Ela ora, meus irmãos, às vezes ela chega na igreja, orou ali 5 minutos, as pessoas julgam, falam, aquela irmã não ora nem uma hora, mas ninguém sabe na calada da madrugada, ninguém sabe, meus irmãos, a vida da pessoa dentro da casa dela, ou o local dela, do trabalho dela, na hora do almoço, se ela ora, se ela consagra a vida dela, ninguém sabe. E muitas pessoas julgam, meus irmãos, através do olhar. Por isso que a palavra do Senhor, meus irmãos, vai dizer que aquele que veio, que é Jesus Cristo, ele julgará não segundo as suas vistas, nem repreenderá segundo os teus ouvidos, mas fará justiça ao manso e repreenderá com vara de ferro ao perverso. E Jesus Cristo, meus irmãos, ele começa a contar a história da dracma perdida. Uma mulher tinha 10 moedas de prata dentro da sua casa, e ela, meus irmãos, perde uma moeda. Eu acredito, meus irmãos, que a casa daquela mulher estava muito suja. Por quê, meus irmãos? Porque uma moeda de prata a gente consegue ver de longe porque ela brilha, e aquela moeda ela perdeu dentro da sua casa. Tantas pessoas, meus irmãos, que estão perdidas dentro da igreja, mas aquela mulher tomou uma atitude. A atitude daquela mulher que ela tomou é uma atitude que eu, que você, que nós temos que tomar.
aquela mulher pegou a candeia fala do Espírito Santo de Deus, porque ela acendeu aquela candeia, ela começou a varrer a casa, ela começou a varrer debaixo da cama, ela começou a jogar toda a imundícia para fora, e de repente ela acha aquela dracma perdida. Toda vez que nós tira a impureza, toda vez que nós tira aquilo que não presta da nossa vida, nós conseguimos encontrar o talento que Deus colocou nas nossas mãos. Aleluia, Jesus. E observa, meus irmãos, que aquela mulher, quando ela acha aquela dracma perdida, ela chama as suas amigas e faz uma festa, porque ela achou aquela dracma que estava perdida. Meus irmãos, tantas pessoas que estão perdidas dentro da igreja. O diabo, meus irmãos, usou uma estratégia nesse século 21, nos últimos dias que a igreja estão passando na face da terra. Ele está desviando pessoas dentro da igreja, ele está fazendo pessoas esfriar dentro da igreja. É como a igreja, meus irmãos, de Éfeso. A igreja tinha doutrina, a igreja orava, a igreja, vocês orava, a igreja colocava, meus irmãos, à prova aqueles que eram de Deus, aqueles que não eram de Deus. Mas a igreja, meus irmãos, perdeu uma coisa mais especial que nós não podemos perder de maneira nenhuma: o primeiro amor. Porque se a gente perder o primeiro amor, meus irmãos, a gente perde a essência da oração. Se a gente perder o primeiro amor, a gente perde a essência da santificação. A gente perde, meus irmãos, a essência de renunciar. Porque o versículo antes desse capítulo 15, Jesus Cristo vai falar o valor de uma pessoa ser discípulo dele. Porque, meus irmãos, seguidores, todo mundo é seguidor de Jesus. Observa, meus irmãos, tantas músicas gospel, tantos pregadores gospel que tem aí, seguidores, meus irmãos, está assim, ó. Mas verdadeiros adoradores tem pouco. Verdadeiros adoradores, meus irmãos, aquele que renuncia, aquele, meus irmãos, que anda conforme a palavra de Deus, aquele que não olha nem para a esquerda nem para a direita. Não vou na igreja não, aquele irmão, ele está andando assim, é ele, Deus. Você não vai salvar a vida dele não, porque cada um tem que dar conta a si diante de Deus. E naquele último dia, meus irmãos, vai ter uma grande surpresa. Muitas pessoas que nós pensamos que não vai subir, vai subir. E muitas pessoas que a gente acha que vai ficar, meus irmãos, vai subir. Muitas pessoas que a gente acha que vai subir, vai ficar. A peneira de Jeová vai passar naquele dia. Por isso, meus irmãos, que nós não podemos brincar com a palavra. E hoje está uma brincadeira, meus irmãos, de cristianismo, brincadeira, meus irmãos, de evangelho, brincadeira de pregar. As pessoas estão pregando, meus irmãos, para status, para querer, meus irmãos, puxar sardinha para si, querendo, aleluia, que a sua estrela brilha. E tem que brilhar aqui, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Não é pregador nenhum, não é evangelista nenhum. A gente não pode dar honra, meus irmãos, para ninguém. A honra pertence somente àquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia, Jesus. Nós julgamos muitas pessoas, meus irmãos, que é católico, e a gente não pode julgar. A gente julga muitas pessoas, meus irmãos, que estão em fora no mundo perdido, pessoas, meus irmãos, que adoram imagem de escultura, pessoas, meus irmãos, que dobram diante de imagem, faz, aleluia, voto, faz muitas coisas, meus irmãos, por estátua. Pessoas religiosas, pessoas, meus irmãos, que estão usando aquilo como um objeto de adoração. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente está adorando o pregador, a gente está adorando, meus irmãos, pastor, a gente está adorando, meus irmãos, pessoas que cantam muito. Meus irmãos, Deus usa qualquer um, basta ficar na brecha. Deus usa, meus irmãos, pequeno como grande. Deus, meus irmãos, não escolhe. Deus não tem esse negócio de ciúme com Ele não. Ele usa o que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Deus, Ele usa, basta somente a pessoa estar na brecha. E a gente, meus irmãos, anda com ciúme, às vezes dentro da igreja. Aquela irmã canta melhor que eu. Eu vou ensaiar para cantar melhor que ela. Você está fazendo isso para os outros ver ou está fazendo para eles? Não, aquele irmão pregou melhor que eu sou pastor, eu sou diácono.
sinal, meus irmãos, que a igreja está edificada na rocha. E tem pessoas, meus irmãos, que ficam nessa palhaçada, nessa bobeira. Ah, não, eu prego melhor que ele, eu prego melhor que aquele. Não. É o Espírito Santo que fala através da tua vida. Se o Espírito Santo não falar com você, você chega aqui em cima, aleluia, retorce toda a sua língua dobra e não sai nada. Teve uma vez que aconteceu isso comigo. Eu estava, meus irmãos, com o nariz em pé, eu estava dirigindo a igreja. Eu estudei, meus irmãos, 2, 3 anos. Estudei, meus irmãos, a Bíblia toda, li a Bíblia mais de 8 vezes. E eu chegava e eu gostava quando o povo falava: você pregou demais. E quando eles falavam que eu pregava demais, eu ficava todo inchado. Eu voltava, meus irmãos, voado na igreja, tão inchado que eu estava. Aí eu subi no altar para pregar. E esse dia eu não li a Bíblia nem nada. Eu falei: não vou ler a Bíblia, não está aqui, eu conheço a Bíblia toda. Eu já li a Bíblia várias vezes, eu conheço a Bíblia toda, não vou ler, não chegar lá, Deus fala. Aí eu peguei um texto que eu já conheci, por causa, meus irmãos, do orgulho, por causa da avareza, por causa do nariz em pé, isso tudo, meus irmãos, Deus me agrada. Eu olhava para as pessoas tentando falar alguma coisa, e as pessoas olhavam para mim e queriam escutar alguma coisa e não saía nada. Eu chamei a igreja toda para ficar de pé. E na hora eu despistei, falei que eu estava passando por um problema e comecei a orar. E naquela oração, meus irmãos, eu humilhei diante da presença do Senhor. E quando eu humilhei diante da presença do Senhor, meus irmãos, quando eu abri a Bíblia de novo, eu abri em outro texto. E quando eu comecei a pregar, meus irmãos, tinha 3 pessoas que Deus batizou com o Espírito Santo, aleluia. E a pregação foi tão forte que Deus me usou ali, porque eu humilhei na presença dele. Em frente à igreja, meus irmãos, tinha um centro de macumba. As mulheres passavam, meus irmãos, com a roupa de baiana toda rodada, lá no Cruzeiro. Aleluia. Aonde o Baltazar congrega, um sítio grande, e tinha um centro de macumba, as pessoas começavam a bater ali os tambores na hora do culto. Eu chamei os irmãos e nós começamos a orar. Você vai hoje lá na igreja do Cruzeiro, eu ministro a Santa Ceia todo mês lá. O centro de macumba, meus irmãos, o sítio está abandonado, não tem nada mais. Parece que está abandonado há muitos anos. Por quê, meus irmãos? Porque eu humilhei e orei e pedi Deus misericórdia. Porque às vezes, meus irmãos, isso acontece conosco. Nós deixamos, meus irmãos, o eu falar mais. E observando o texto em foco que nós lemos, vai falar, meus irmãos, que um pai, um fazendeiro, um pai, esse pai, meus irmãos, podemos colocar como Deus. O filho mais velho, podemos colocar como a nação de Israel. O filho mais novo, podemos colocar como a igreja. O pai, ele tinha 2 filhos. O filho mais novo, meus irmãos, ele chega perto do pai e fala: pai, dai-me a parte que me pertence. Isso era uma desonra para o pai. Por quê, meus irmãos? Porque o pai estava vivo. O pai podia ter herança para o filho, ainda ele vivo, como Abraão deu herança para o seu filho Isaac, ainda vivo, deu uma porção ainda para o seu filho, o outro filho que ele teve, Ismael. Mas pedir para o pai herança, o pai vivo, era mesmo ele dizendo para o pai: pai, o senhor está quase morrendo, para mim o senhor não serve para mais nada, me dá a parte que me pertence. Meus irmãos, aquilo foi uma afronta. Mas o pai, meus irmãos, ele não falou nada. O pai, ele vai lá nos seus aposentos, ele vai lá na tesouraria, ele pega, meus irmãos, aleluia, a parte da fazenda e divide. Ele dividiu para os 2 filhos, um só pediu, o mais novo. Mas o texto deixa bem claro que ele dividiu entre ambos, entre os 2. Mas o filho mais novo, meus irmãos, ficou pouco tempo lá. E depois ele sai. O pai, meus irmãos, não impediu dele sair. O pai, meus irmãos, deu herança para ele. Porque às vezes nós vemos na igreja e nós ficamos só pedindo: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. E às vezes nós estamos querendo só ter e ser melhor que ter.
A Bíblia vai dizer que Jesus falou para o discípulo ficar em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido do poder, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, tanto em Israel, até os confins da terra. Ser é melhor que ter. Porque, meus irmãos, o Pai Ele deu, porque às vezes a pessoa vem na igreja, mas a pessoa só pede, mas o coração do Pai é tão bom que Ele abençoa, Ele dá saúde, Ele dá carro, Ele dá casa, mas às vezes a pessoa recebe tudo. O que a pessoa faz? Sai da igreja. O pai foi atrás desse e não foi. Observa, meus irmãos, que esse filho, os dois filhos, se você for observar, ele perdeu dentro de casa. Ele estava, meus irmãos, desviado dentro de casa. Um filho recebeu herança e saiu, o outro ficou. O outro agora achou, meus irmãos, que não precisava mais do pai, porque ele tinha dinheiro. Meus irmãos, a pior burrice é sair da casa do pai, porque na casa do pai tem um pão que nos alimenta, tem um pão que nos molda, tem um pão, meus irmãos, que nos fortalece. Sair da casa do pai, meus irmãos, aleluia, é pedir esmola, é sair da presença do pai, é cair, meus irmãos, em chiqueiro, porque tudo aí fora é chiqueiro, boca de fumo é chiqueiro, aleluia, os bar onde vende cerveja é chiqueiro, o mundo aí fora é tudo é chiqueiro, mas se você está na casa do pai, pode ter certeza, você vai comer do pão do pai e não vai faltar nada na sua casa, porque o pai é misericordioso, o pai é misericordioso. E esse filho ele saiu, o outro, meus irmãos, ficou. O outro ficou do lado do pai. E esse filho ele foi saindo, ele foi gastando, ele foi bem longe do pai. Ele não queria ver mais a cara do pai. Ele não queria sentir mais, meus irmãos, o abraço do pai, o beijo do pai. Tem pessoa que é desse jeito, pastor Giovanni. Quando recebe a bênção de Deus, ele sai da presença do pai. Ele vai ficar longe da presença do pai. Meus irmãos, ficar longe da presença do pai é algo fácil para o leão lá fora para cá. Porque a Bíblia vai dizer que o leão fica ao nosso derredor, o diabo, o leão, rugindo para quem possa atacar. Sair da presença do pai, esse é algo fácil para o diabo. Porque, meus irmãos, quando o pai dá alguma coisa, se o pai te dá um carro, é para você curtir, é para você desfrutar do carro dentro da casa do pai. Se o pai te dá dinheiro, te dá um emprego bom, é para você ser dizimista, é para você ser uma pessoa bem sucedida na casa do pai, porque tudo que você recebe aqui, você abençoa a casa do pai, porque tudo aquilo que você recebe e você sai da presença do pai, meus irmãos, não é bênção, é maldição. Se você tem um emprego e você não abençoa a casa do pai, esse emprego, meus irmãos, vira maldição, não bênção. Se você, meus irmãos, tem uma casa boa, se você tem uma família estruturada, se você tem uma família que serve ao Senhor e você não vem na casa de Deus uma vez ou outra, meus irmãos, isso tudo passa a ser maldição. Porque tudo que nós recebemos e saímos da presença de Deus não é bênção, é maldição. Sair da presença do Pai, meus irmãos, é pessoas, meus irmãos, ingratas, e nós estamos vivendo um tempo de ingratidão, um tempo que as pessoas só pensam em si, não pensam, meus irmãos, em ficar em união com o outro. É guerra dentro das igrejas, é pessoa querendo ser melhor que a outra, é pessoa querendo entregar melhor para o outro. Meus irmãos, não é desse jeito. A palavra simples e objetiva, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, não precisa de ter muito conhecimento. Ela chega, meus irmãos, até a divisão da alma do Espírito, e ela tem o poder de transformação na vida daquela pessoa. Assim como a chuva que desce do céu e para lá não torna, e dá semente ao semeador e pão para aqueles que comem, assim a palavra de Deus ela não volta vazia, lança a paz naquilo que é designado. Mas o filho foi gastando, meus irmãos, ele gastou com prostituta, ele gastou com bebidas, ele foi só gastando, ao ponto daquela terra, meus irmãos, agora passar por uma situação difícil, uma situação de miséria, e agora os amigos dele foi só diminuindo
Porque assim, meus irmãos, no mundo aí fora, se você tem muito dinheiro, você é cercado de amigos. A Bíblia fala sobre isso. Agora, se você não tem dinheiro, você às vezes nem amigo não tem. Se você tem dinheiro, as pessoas ligam você todo dia. As pessoas perguntam como você está. Agora, quando você passa no deserto, você não recebe uma ligação. As pessoas não oram para você. As pessoas não lembram que você existe. Agora, quando Deus te exalta, quando Deus te abençoa, só vê ligação para lá e para cá, o telefone não para de tocar. Pode te dar aquele laço, sabe por quê? Porque na hora que você passou naquele momento difícil, ninguém te ligou, ninguém orou por você. Agora você está num momento de bonança, só vê pessoa ligando, só vê pessoa querendo, meus irmãos, falar, aleluia, sobre como você conseguiu aquelas bênçãos. Assim acontece, meus irmãos, na vida também de Isabel e Zacarias. Isabel e Zacarias não tinham filho, e a Bíblia vai dizer que quando Isabel ganhou um filho, João Batista, veio parente, meus irmãos, de tudo quanto é canto. Estava lá e falou: olha, como é que é o nome dele? Isabel falou: é João Batista. Não coloca João Batista, não tem ninguém na sua família que chama João Batista. Aí Isabel falou: não, o nome dele é João Batista. Aí Zacarias estava mudo. Ele pegou uma taubinha, pegou uma caneta, vamos assim dizer, escreveu ali João Batista. Na hora que apresentou para as pessoas que estavam ali, meus irmãos, as pessoas também, meus irmãos, foram cheios do Espírito Santo, e a língua de Zacarias desenrolou, e Deus batizou ele, e todo mundo viu que Deus estava na vida de Zacarias. Na hora que você receber a sua bênção, todo mundo vai na sua casa querer colocar nome na tua bênção, colocar nome nos teus projetos, mas o teu projeto tem nome. As bênçãos que Deus te dá tem nome. Não precisa de ninguém colocar nome na tua bênção que você receber da parte de Deus. Mas observando, meus irmãos, ele chegou num ponto tão difícil, aquele filho mais novo, que a Bíblia vai dizer que ele foi para uma fazenda cuidar de porcos. E se você observar um judeu, meus irmãos, ele não cuida de porcos. Porco, meus irmãos, para o judeu é uma coisa abominável. Judeus, meus irmãos, têm carne de porco eles não comem. Se você for olhar, não come, o judeu não come. Então, meus irmãos, ele começou a ver ali os porcos comendo as alfarrobas. Ele caiu em si, ele teve vontade de comer aquelas bolotas, ele teve vontade de comer a lavagem que o porco estava comendo, mas ele caiu em si. E isso que me chama a atenção é a pessoa cair em si. Porque se a pessoa cair em si, meus irmãos, podemos notar que o Espírito Santo já está tocando o coração dessa pessoa. A pessoa tem que cair em si. Eu saí da casa do meu pai, eu perdi meus bens, tudo, eu perdi tudo. Agora eu estou aqui na maior miséria. E na casa do meu pai, os trabalhadores que trabalham lá, eles têm comida de abundância. Eles têm tudo na casa do meu pai, e eu estou aqui cuidando de porcos. Levantar-me ele ia ter com meu pai e falar: pai, eu pequei contra você, eu pequei contra ti. Mas o pai não foi atrás dele, sabe por quê, meus irmãos? Porque ele saiu dentro de casa. Tem pessoas, meus irmãos, que desviam dentro da igreja que não adianta. Não adianta. Os irmãos daqui, a minha esposa, o meu cunhado sabe, tem um irmão, meus irmãos, que era pastor da Deus e Amor, levantei ele no cobreiro, ele desviou, meus irmãos, eu fui atrás dele 2, 3 vezes, preguei para ele, mas não adianta. Ele tem que quebrar a cara, ele tem que voltar e reconhecer. Porque tem pessoas, meus irmãos, que você prega, meus irmãos, ele conhece a palavra, mas não adianta. O Espírito Santo tem que quebrar o coração dele. O Espírito Santo tem que tocar nele para ele voltar de novo. Porque a ovelha perdida, o pastor foi atrás, porque ela perdeu lá fora. Porque a dracma perdida dentro da igreja, aleluia, vamos assim dizer, a mulher varreu a casa e achou a dracma perdida, porque perdeu dentro da igreja. Agora no início, pessoas que saboreou, pessoas que alimentou, pessoas que provou da graça de Deus e desviou, meus irmãos, ela tem que quebrar a cara e voltar. Agora a gente sabe, meus irmãos, que o pai tem que dar um livre-arbítrio. O pai falou: não,
Tem muitas pessoas que falam assim, não vem por amor, vem por dor, não tem nada disso. Tire isso da cabeça que isso é mentira. Se a gente falar que se não vem por dor, vem por dor, nós estamos colocando Deus como um Deus vingativo. Nós estamos colocando como um Deus que não deixou o livre-arbítrio. Deus deixou o livre-arbítrio até para os anjos. Os anjos que escolheram qual lado que ele ia ficar. Os anjos que escolheram, meus irmãos, se a pessoa sai da igreja, ela tem livre-arbítrio, se ela quiser sair ou não. Se eu quiser, meus irmãos, encher a cara na cerveja, eu encho a cara na cerveja. Eu que tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Mas se a pessoa tem o Espírito Santo na vida dela, ela vai entender, meus irmãos, que isso tudo é ilusão. Tudo isso é ilusão. A gente, meus irmãos, tem que reconhecer as nossas misérias, os nossos pecados, as nossas imundícias. A gente tem que renunciar a nós mesmos para ser um seguidor de Jesus, para ser um discípulo de Jesus. Porque, meus irmãos, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai falar que Jesus apareceu para 500 pessoas. Estava só 120 cristãos lá no templo. Qualquer um estava 500. Jesus apareceu para 500, estava só 120. O próprio Jesus apresentou ressurreto, com o corpo glorificado. Para 500 pessoas estava só 120. Imagina nós. Meus irmãos, quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Você pode ter entendimento, você pode ter oração, você pode ter alguma palavra, você pode ter tudo. Mas se o Espírito Santo de Deus não estiver na tua vida, você não convence ninguém. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse homem reconheceu a sua miséria. E ele, meus irmãos, ele foi para a casa do pai. Imagina o pai sentado na cadeira de balanço. Ele, meus irmãos, estava ali cuidando, engordando o novilho. Porque se você for olhar na história, se você começar a estudar, até a pessoa mesmo que cuida de fazenda, um novilho para ele engordar, para ele ficar gordo, demora um ano. Então esse filho ficou um ano fora da presença do pai. E quando o novilho está gordo, ele volta. O pai de longe vê aquele menino todo maltrapilho, todo sujo, todo rasgado. Porque o pai, meus irmãos, ele conhece o filho de longe. O filho ele pode estar sujo, ele pode estar com a roupa rasgada, ele pode ser o que for, mas o amor do pai nunca acaba. O amor de uma mãe nunca acaba. O filho pode ser o que for, mas o amor, meus irmãos, nunca acaba. Deus está mostrando para mim e para você que nós temos que amar mais. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o pai, quando ele vê o filho veio correndo. Imagina, meus irmãos, o pai também correndo e abraçando o filho. E o filho falando, pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu. E o pai dá um beijo no rosto do filho, o rosto todo sujo. O pai não teve nojo do filho, porque o pai não tem nojo de você. O pai não tem nojo de nós. O pai, meus irmãos, ele dá um banho de misericórdia de nós. Sabe o que o pai fez? Ele falou, vai lá e mata o novilho cevado. Vai lá, pega a melhor roupa. Vai lá e pega uma aliança, um anel, coloca no dedo dele. Pega uma sandália, calça ele, porque ele está descalço. As vestes, meus irmãos, falam da nossa vida com Deus. A justiça do santo. O anel fala da aliança, meus irmãos, que nós temos com Deus. O Deus não quebra aliança com o homem que quebra aliança com Deus. A sandália, meus irmãos, fala da preparação do Evangelho. Todos aqueles que estão afirmados na palavra, ele tem um calçado do Evangelho no teu pé, ele tem um anel na sua mão e tem as vestes novas sobre o seu corpo. Aleluia. Então houve uma festa. E naquela festa, meus irmãos, agora que o pai fez, comemorando que o filho estava morto, ele reviveu, que ele estava perdido e foi achado. A Bíblia vai dizer que o filho mais velho, ele não gostou. Tantas pessoas, meus irmãos, dentro da igreja, eu não falo aqui, meus irmãos, em muitas igrejas que eu passei, igual você, pastor. Glória a Deus. Pessoa que às vezes ficou 2, 3 anos desviada, sabe, da igreja, e quando volta para a igreja, tem uns irmãos mais velhos dentro da igreja. Fala, tá vendo? Ela quebrou a cara, eu falei você que ia voltar. Aí começa, meus irmãos, a ficar com ciúme.
começa a perseguir os irmãos da igreja. E nós temos, meus irmãos, que amar mais essas pessoas. Nós temos que acolher essa pessoa mais. Pessoa desviou, meus irmãos, voltou para a casa do Senhor. Deus está de braços abertos, dizendo: vinde a todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O filho, meus irmãos, mais velho, que ele era tão mão fechada. Por quê, meus irmãos? Porque ele queria matar um cabrito do pai, um novilho do pai, para fazer uma festa, sendo que o pai dividiu a herança para os dois. O pai nunca proibiu, meus irmãos, dele fazer festa. Ele falou: ó pai, estou tanto tempo com o Senhor nunca matou um novilho para mim. Mas o pai não dividiu a herança para os dois? Por que ele não fez a festa? É desse jeito. Às vezes a pessoa chega na igreja e Deus já começa a usar, e às vezes já começa a ter oportunidade. Aí tem aquele ciúme bobo, sabe? Aquele ciúme doentio. Ah, eu tenho 10 anos na igreja, não recebo oportunidade nem para abrir o culto. Aquela irmã está chegando agora, está abrindo o culto. Meus irmãos, basta falar. Se você estiver preparado para abrir culto, para pregar, é só falar, meus irmãos, para os líderes da igreja, falar para o pastor, falar o pastor Jeová está aí, os irmãos estão aqui, só falar: eu quero pregar numa sexta-feira. Nós colocamos uma sexta-feira para os irmãos pregar, sabe por quê? Porque a casa não é minha, a casa é do Pai. Eu não mando na igreja, quem manda na igreja é o Pai. E nós temos que acabar com esse ciúme doentio. O filho mais velho, meus irmãos, vendo ele ficar alegre que o seu irmão estava perdido, ele foi triste na volta do seu irmão. E tem uma igreja que é desse jeito. Eu falei uma vez, meus irmãos, que eu fiquei um tempo fora da presença do Senhor. Meu pai montou a igreja Deus Amor no Santa Cruz, 1990. Eu era bem criança. E quem dirigiu lá, não sei se foi o Mon Robson, que foi o primeiro dirigente, mas quem fez o contrato do aluguel foi o pastor da Gomes. Ele veio do